Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta segunda-feira, 22 de agosto de 2022. A igreja hoje se veste de branco para celebrar Nossa Senhora Rainha. Esta festa litúrgica foi instituída pelo Papa Pio XII em 1954, ao coroar a imagem da Virgem Maria na Basílica de Santa Maria Maior, que é a Catedral de Roma. O Papa Paulo VI, na exortação apostólica Marialis Cultus, escreveu que na Virgem Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. Em vistas a ele, Deus Pai a escolheu desde toda a eternidade como mãe toda santa e a adornou com dons do Espírito Santo que não foram concedidas a nenhuma outra pessoa. E como tudo se refere a Jesus, sendo ele rei, é que Maria é também rainha. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizestes a mãe do vosso Filho, nossa mãe e rainha, dai-nos por sua intercessão alcançar o reino do céu e a glória prometida aos vossos filhos e filhas. Amém. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, como dito, é a festa de Nossa Senhora Rainha. O texto que meditamos no Evangelho descreve a visita do anjo a Maria, Lucas capítulo 1. A palavra de Deus chega a Maria através de uma profunda experiência de Deus manifestada na visita do anjo. No Novo Testamento, muitas vezes, o anjo de Deus é o próprio Deus. Foi graças à meditação feita na palavra do Senhor, escrita na Bíblia, que Maria pôde perceber a palavra viva de Deus na visita do anjo. Hoje acontece a mesma coisa com a visita de Deus em nossas vidas. As visitas de Deus são frequentes, mas por falta de atenção e meditação da palavra de Deus, não percebemos a visita de Deus em nós. A visita de Deus é tão presente e tão contínua que muitas vezes simplesmente não a percebemos.
Lucas apresenta pessoas e lugares: uma virgem chamada Maria, noiva de um homem chamado José, da casa de Davi. Nazaré, uma aldeia da Galiléia. A Galiléia era uma periferia, o centro era a Judéia e a capital Jerusalém. O anjo Gabriel é o enviado de Deus a esta jovem virgem que morava longe dos grandes centros da época. O nome Gabriel significa Deus é forte. O nome Maria significa amada por Yahvé. A história da visita de Deus a Maria começa com a expressão no sexto mês. É o sexto mês de gravidez de Isabel, uma parente de Maria, uma mulher de certa idade que precisava de ajuda. Foi no templo que o anjo apareceu a Zacarias, então mesmo o anjo Gabriel. Para Maria, ele aparece em sua casa. A palavra de Deus chega a Maria no ambiente da vida cotidiana. O anjo diz: "Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo." Palavras semelhantes às que foram ditas a Moisés, Êxodo capítulo 3, a Jeremias capítulo 1, a Gideão, Juízes capítulo 6, a Rute capítulo 2 e a muitos outros. Eles abrem o horizonte para a missão que este povo do Antigo Testamento deve realizar a serviço do povo de Deus. Intrigada pela saudação, Maria tenta compreender o seu significado. Não tenha medo, Maria. Esta é e sempre será a primeira saudação de Deus ao ser humano. Não tenha medo. Imediatamente depois, o anjo recorda as grandes promessas do passado que se cumprirão por meio do filho que nascerá de Maria. Este filho deve receber o nome de Jesus, será chamado Filho do Altíssimo, e nele se cumprirá finalmente o reino de Deus prometido a Davi, que todos esperavam ansiosamente. Esta é a explicação que o anjo dá a Maria para que ela não se assuste. Maria percebe a importante missão que está prestes a assumir, mas continua sendo realista. Ela não se deixa levar pela grandeza da oferta e olha para sua condição. Como é possível? Eu não conheço homem algum. Você analisa a oferta a partir dos critérios que nós, seres humanos, temos à disposição. Porque, humanamente falando, não era possível que aquela oferta da palavra de Deus se cumprisse naquele momento. Mas aí, o Espírito Santo, presente na palavra de Deus desde a criação, Gênesis capítulo 1, realiza coisas que parecem impossíveis. Por isso, o santo que nascer de Maria será chamado Filho de Deus. Ainda hoje, quando a palavra de Deus é recebida pelos mais simples, algo novo acontece, graças ao poder do Espírito. Algo novo e surpreendente, como o nascimento de uma criança, de uma virgem, ou como a criança nascida de Isabel, uma mulher que já era idosa, de quem todos diziam que ela não podia ter filhos. Há, sim, milagres no meio de nós. A resposta do anjo esclarece tudo a Maria. Ela se entrega ao que o anjo pedia. Eis que sou a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você disse. Maria usa para si o título de serva, empregada do Senhor. O título vem de Isaías, que apresenta a missão do povo não como um privilégio, mas como um serviço ao próximo. Isaías 42, 49. Mais tarde, o filho que estava para ser gerado naquele momento definirá sua missão. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20. Mãe e filho dizem a mesma coisa. A palavra de Deus chega a Maria e a tira de si mesma para servir aos outros. Ela deixa o local onde morava e vai para a Judéia, a mais de 4 dias de viagem, de caminhada, para ajudar a sua prima Isabel. Maria começa servindo e cumpre sua missão em favor do povo de Deus. E a igreja também celebra hoje São Filipe Benício. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1233, no seio de uma rica família da nobreza, em Florença, Itália. Aos 13 anos, foi enviado a Paris estudar medicina. Voltou e foi para a Universidade de Pádua, onde aos 19 anos formou-se em filosofia e medicina.
O jovem era muito devoto de Maria e muito religioso, possuía também sólida formação religiosa. Nesse período de estabelecimento profissional, passou a frequentar a igreja do mosteiro e, com os religiosos, aprofundou o estudo das Sagradas Escrituras. Logo, suas orações frutificaram e recebeu o chamado para a vida religiosa. Assim, em 1254, fez-se membro da Ordem dos Servitas. Foi superior geral de sua ordem, adquirindo fama de um ótimo pregador. Sob sua direção, os frades servitas se expandiram rapidamente e com sucesso. Era um conciliador, sua pregação talentosa e eficiente trouxe frutos benéficos para a ordem e para a igreja. Na sua simplicidade, fugia de todas as honras eclesiásticas. Quando o Papa Clemente IV morreu, Filipe foi proposto como candidato à Cátedra de Pedro, mas se retirou para as montanhas, onde se fixou por algum tempo. Diz a tradição que São Filipe Benício recusou-se a ocupar a Cátedra de Pedro, por isso é comum representá-lo com uma tiara pontifícia nos pés. Segundo os registros da ordem e a tradição, Filipe gozava de fama de santidade já em vida. Morreu no dia 22 de agosto de 1285, na cidade de Todi. Concedei-nos, ó Deus de bondade, ser solícitos com os mais pobres e, a exemplo de São Filipe Benício, buscar o que não passa e deixar de lado as vaidades passageiras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão da Virgem Senhora Rainha, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana, excelente dia.